A conta vence amanhã. O aluguel está atrasado. A luz vai cortar. O cartão está no limite. E você está em pânico, desesperado. E cada vídeo que você assiste fala de manifestação em 30 dias, reprogramação em 21 dias, visualização consistente. E você pensa, eu não tenho 30 dias, eu preciso agora. Eu entendo. E Joseph Murphy também entendia. Porque ele via pessoas nessa situação todos os dias, e ele sabia que a maioria dos ensinamentos espirituais não serve para emergências. Eles servem para a construção de longo prazo. Mas quando você precisa de dinheiro já, você não pode esperar 30 dias. Então Murphy criou algo diferente, algo que ele chamava de protocolo de emergência, um método específico para quando você precisa de dinheiro em 24 a 72 horas. Não é o ideal, não é o método que ele recomendava para a riqueza sustentável, mas funciona, e funciona rápido. Mas aqui está o aviso que ele sempre dava. Este protocolo só funciona se você seguir exatamente como prescrevo. Uma mudança, uma dúvida, uma quebra de disciplina, e você bloqueia tudo. Emergência espiritual exige precisão cirúrgica. Hoje você vai aprender o protocolo completo, passo a passo, sem romantização, sem promessas vazias, com a honestidade brutal que Murphy usava. Isso pode funcionar. Provavelmente vai funcionar se você fizer direito, mas não é mágica. É lei aplicada sob pressão. E Murphy dizia com seriedade, se você está em emergência financeira real, este protocolo pode te salvar. Mas se você está apenas impaciente, use os métodos de longo prazo, porque protocolo de emergência tem custo energético alto. Você não quer viver de emergência em emergência. Prepare-se, porque o que você vai aprender agora é intenso, é poderoso e exige que você faça coisas que vão contra toda a sua programação de desespero, porque desespero repele dinheiro. E o maior desafio deste protocolo é manter comando quando você quer entrar em pânico. Parte 1. Por que desespero repele dinheiro e como quebrar o ciclo? Antes do protocolo, Murphy precisava quebrar a programação mais destrutiva em situações de emergência, o desespero. Desespero, vibração de falta máxima. Quando você está desesperado, você vibra. Medo intenso. Vou perder tudo. Falta extrema. Eu não tenho. Impotência. Não há solução. E essas frequências repelem dinheiro, porque dinheiro é energia, e energia não flui para vácuos de pânico, flui para campos de confiança. Murphy explicava. É o paradoxo cruel. Quanto mais você precisa de dinheiro urgente, mais você vibra não tenho. E quanto mais você vibra não tenho, mais a lei responde confirmando. Correto, você não tem. Então, o primeiro passo do protocolo não é afirmação, não é visualização. É quebra do desespero. E Murphy tinha uma técnica específica para isso. Técnica de neutralização de emergência. 5 minutos. Você senta, respira fundo e fala em voz alta. Eu reconheço que estou em pânico. Eu reconheço que estou desesperado. E eu sei que nesse estado eu bloqueio a solução. Então, por 5 minutos, eu escolho pausar o pânico. Não para sempre. Apenas por 5 minutos. Eu posso voltar ao pânico depois se quiser. Mas agora, por 5 minutos, eu escolho o estado de comando. E você respira. 10 respirações profundas, contando cada uma. Murphy dizia, essa técnica não remove o medo, mas cria uma janela de 5 minutos onde você pode pensar claro. E é nessa janela que você aplica o protocolo. A distinção crucial, urgência versus desespero. Murphy fazia uma diferença que salva. Desespero. Eu não sei o que fazer. Eu estou perdido. Não há solução. Urgência. Eu preciso de solução rápida, e eu sei que existe, e eu vou acessá-la agora. Um é caos. O outro é comando sob pressão. Murphy. Navy SEALs operam sob pressão de vida ou morte, mas não entram em pânico. Eles mantêm clareza sob urgência. E você precisa se tornar SEAL espiritual neste momento. Parte 2. O protocolo de 24 a 72 horas. Passo a passo exato. Murphy criou um protocolo de 6 passos que deve ser seguido em ordem rigorosa. Passo 1. Definição exata, 10 minutos.
Você não pode pedir dinheiro. Você precisa de quanto, para quê e até quando. Pegue papel e caneta e escreva. Eu preciso de PIN-Pairings para IPI até dia IP. Exemplos. Eu preciso de $1.500 para pagar aluguel até dia 05. Eu preciso de $800 para conta de luz até amanhã. Eu preciso de $3. 00 para emergência médica até 72 horas. Murphy era inflexível. Sem especificidade, você está atirando no escuro. O universo precisa de coordenadas exatas. E ele adicionava: peça apenas o que você precisa para esta emergência. Não seja ganancioso agora. Emergência é emergência. Abundância sustentável vem depois com os métodos de longo prazo. Passo 2. Identificação de fontes possíveis. 10 minutos. Agora você lista todas as formas possíveis de esse dinheiro chegar, sem julgamento. Sem isso não vai acontecer. Tudo. Lista mínima de 20 formas. Alguém me deve e pode pagar agora. Cliente antigo pode fechar negócio. Venda de item que tenho. Freelance rápido. Empréstimo de familiar. Adiantamento de salário. Cashback, reembolso que esqueci. Venda de serviço urgente. Dinheiro esquecido em conta antiga. Presente inesperado. Oportunidade que aparece hoje. Cliente novo que surge do nada. Promoção. Desconto que libera verba. Trabalho temporário de 2 dias. Venda online rápida. Devolução de imposto. Crédito pré-aprovado que não sabia. Amigo oferece trabalho. Parente envia sem pedir milagre financeiro direto. Murphy, a lista força seu cérebro a sair do impossível e entrar em há múltiplas possibilidades. E quando você vê 20 formas, o pânico diminui. Passo 3. Decreto de comando. 3 minutos em voz alta. Agora você não pede, você comanda, com autoridade espiritual. Fique em pé, olhe para cima, simbolizando conexão com fonte. E declare com voz forte: eu, seu nome, invoco agora a lei da provisão instantânea. Eu preciso de $1 para mim até, aeta. E eu decreto que esse dinheiro chega até mim agora, de formas esperadas ou inesperadas, de pessoas conhecidas ou desconhecidas, de fontes visíveis ou invisíveis. Mas chega, agora. Eu não peço, eu comando, pela autoridade divina que há em mim, e assim é, e assim está feito. Repete 3 vezes, com mais força a cada vez. Murphy, esse decreto não é súplica, é ativação de lei. Você está dizendo ao universo: isto vai acontecer, e vai acontecer rápido. E quando você declara com essa autoridade, forças invisíveis se movem. Passo 4. Visualização hiperrealista. 10 minutos. Agora você fecha os olhos e visualiza com máximo realismo. Você recebendo o dinheiro. Vê a notificação do banco. Vê o depósito. Vê você pagando a conta. Vê o alívio no seu rosto. Vê você respirando fundo, grato. E sente. Sente o alívio, a gratidão, a paz, como se já tivesse acontecido. Murphy prescrevia 10 minutos de visualização intensa. Não dispersa, não duvida no meio. Você vive a experiência mentalmente como se fosse real, porque para o subconsciente é. Passo 5. Ação física imediata. 2 horas. Murphy era muito claro. Manifestação sem ação é wishful thinking. Você precisa agir como se a solução estivesse ao alcance. Olhe sua lista de 20 formas. Escolha as 5 mais viáveis e age agora. Exemplos. Liga para quem te deve. Envia proposta para cliente antigo. Anuncia venda de item. Oferece serviço expresso. Pede adiantamento. Murphy, ação é sinal de fé. Quando você age, você diz ao universo: eu acredito que há solução, e estou indo buscá-la. E o universo responde a quem age. Passo 6. Soltamento e confiança. Resto do tempo até o prazo. Depois de fazer os passos 1, 5, você solta. Não fica checando obsessivamente. Não fica ruminando. Não fica testando se funcionou. Toda vez que o medo voltar, você repete o decreto. Passo 3. Mas não fica em pânico constante. Murphy, você plantou a semente com urgência. Agora deixa crescer. Regar é repetir o decreto quando necessário.
Mas cavar para ver se germinou é matar a planta. Parte 3. O que fazer e não fazer durante as 24/72 horas. Murphy tinha regras estritas para o período de espera. Não faça. Ficar checando conta a cada 5 minutos. Falar para todo mundo, estou sem dinheiro. Reclamar da situação. Entrar em pânico repetidamente. Fazer decretos contraditórios. Será que vai dar certo? Tentar outros métodos simultaneamente. Confunde energia. Faça. Repita o decreto. 3 de manhã. 3 à noite. Visualize por 5 minutos antes de dormir. Mantenha-se em atividade. Produtiva. Não fique parado ruminando. Agradeça antecipadamente, como se já tivesse recebido. Observe oportunidades que aparecem, podem ser discretas. Mantenha celular acessível. A solução pode ligar. Murphy enfatizava: as 24/72 horas são teste de fé. Sua fé não é provada quando você vê resultado. É provada quando você ainda não vê, mas continua confiante. Parte 4. Casos reais de manifestação urgente. Murphy documentou dezenas de casos. Aqui estão 3 dos mais impressionantes. Caso 1. A mãe e o aluguel, 48 horas. Mãe solteira, 2 filhos. Aluguel de $1.200 vencido há 3 dias. Proprietário ameaçando despejo em 48 horas. Ela chegou em pânico no consultório de Murphy. Ele aplicou o protocolo com ela. Dia 1, manhã. Definição: $1.000. 200 para aluguel em 48 horas. Listou 20 formas. Decreto falado com Murphy. Visualização intensa. Ação: ligou para 5 pessoas oferecendo serviços de costura urgente. Dia 1, tarde. Um cliente antigo que ela não via há 2 anos ligou. Completamente do nada. Disse que estava pensando nela. Precisava de ajustes urgentes em 15 peças para evento. Pagamento: $1.500. Adiantado. Ela fez o trabalho em 24 horas. Pagou o aluguel com 12 horas de sobra. Murphy: coincidência? Não. Lei em ação sob urgência. Caso 2. O empresário e a folha de pagamento. 72 horas. Pequeno empresário. 8 funcionários. Folha de $18.000 vencendo em 3 dias. Caixa, $3.000. Clientes atrasando pagamentos. Ele era cético sobre Murphy, mas estava desesperado. Aplicou o protocolo sem acreditar. Dia 1, protocolo completo, mas com dúvida. Murphy o forçou a repetir o decreto até soar convincente. Dia 2, cliente que devia $12.000 há 60 dias, ligou dizendo que depositaria hoje, sem ele cobrar. O cliente disse: algo me cutucou para pagar você primeiro. Faltava $3.000. Ele entrou em ansiedade. Murphy: mantenha o protocolo. Dia 3, manhã. Novo cliente que tinha feito orçamento há 3 meses pediu serviço urgente. Pagamento: $8.000. Metade adiantado, $4.000. Folha paga. Sobrou $1.000. Ele voltou dizendo: eu ainda não sei se foi lei ou sorte, mas funcionou. Murphy: chame do que quiser, mas funcionou porque você seguiu o protocolo. Caso 3. A estudante e a matrícula, 24 horas, universitária. Bolsa suspensa por erro administrativo. Precisava de $2.500 para a matrícula em 24 horas ou perderia o semestre. Família não tinha. Ela não trabalhava. Murphy a guiou no protocolo. Após o decreto e visualização, ela teve uma ideia. Posso vender meus livros usados. Ela postou anúncio urgente em grupo de faculdade. Em 6 horas, vendeu $800 em livros. Faltava $1.700. Ela manteve o decreto. À noite, uma colega viu o post e ofereceu emprestar $2.000. Sem juros. Paga quando puder. Matrícula feita. Livros vendidos, plus empréstimo inesperado, mas solução em 18 horas. Murphy: ela agiu, vendeu livros e o universo complementou. Empréstimo. Ação, plus, fé, cuca, manifestação. Parte 5. Por que às vezes não funciona? Os bloqueios. Murphy era honesto. Nem sempre funcionava. E quando não funcionava, havia razões específicas. Bloqueio. 1. Desespero. Não neutralizado. Se você mantém pânico constante durante as 24/72 horas, você bloqueia. Murphy: é como tentar plantar em solo que você está constantemente pisoteando. A semente não tem chance. Bloqueio 2.
decretos fracos ou com dúvida. Se você fala o decreto sem convicção, como se estivesse testando para ver se funciona, não funciona. Murphy. O universo não responde a testes, responde a comandos. Se você não comanda, você não recebe. Bloqueio 3. Falta de ação física. Se você faz decreto, visualização, mas fica parado esperando o dinheiro cair do céu, não vem. Murphy. Manifestação é cocriação. Você plas universo. Se você não se move, o universo não tem o que complementar. Bloqueio 4. Pedido vago. Eu preciso de dinheiro. Quanto? Para quê? Até quando? Murphy. Especificidade é essencial. Vago gera vago. Bloqueio 5. Recusa de receber. Às vezes a solução aparece de forma inesperada e a pessoa recusa por orgulho. Exemplo. Parente oferece emprestar. Pessoa recusa. Não quero depender de ninguém. Murphy. Você pediu solução urgente. Ela veio. Você recusou. E reclama que não funciona? O problema não é o método. É você. Parte 6. O protocolo para as próximas 24 horas. Se você está em emergência agora. Se você está assistindo isso em emergência real, aqui está o que fazer, imediatamente. Agora, próximos 30 minutos. Pause este vídeo. Pegue papel e caneta. Escreva. Eu preciso de R$10 para ISMA, até ISMAs. Liste 20 formas possíveis de esse dinheiro chegar. Volte ao vídeo. Pausa no vídeo. Se você fez, continue. Se não fez, você não está levando a sério. E se não leva a sério, não vai funcionar. Próxima 1 hora. Fique em pé. Fale o decreto em voz alta 3 vezes. Passo 3 do protocolo. Sente, feche os olhos. Visualize por 10 minutos. Abra os olhos. Escolha 5 ações da sua lista. Faça, pelo menos 2 dessas ações. Hoje próximas, 24 horas. Manhã, decreto 3 mais. Visualização 5 min. Durante o dia, mantenha-se em ação produtiva. Noite, decreto 3 mais. Visualização 5 min antes de dormir. Sempre que o pânico vier, respira. 10x. Mais. Decreto mais 24, 48. Horas. Continue o ciclo. Observe oportunidades. Haja quando aparecerem. Não. Duvide no meio. Não conte para céticos. Proteja sua energia. 48, 72 horas. Mantenha a fé. A solução pode vir no minuto 71 da hora 72. Até o prazo final, você está em protocolo ativo. Murphy garantia. Se você fizer exatamente isso, sem pular etapas, sem duvidar, sem entrar em pânico, a probabilidade de manifestação em 72 horas é de 70 a 80%. Não é 100% porque livre-arbítrio e timing divino existem, mas é alta o suficiente para valer cada segundo de esforço. Parte 7. Depois da emergência. O que fazer? Murphy era claro. Protocolo de emergência não é sustentável. Se você usou este protocolo e funcionou, ótimo. Você aprendeu que lei funciona sob pressão. Mas agora, você precisa fazer os protocolos de longo prazo para nunca mais precisar de emergência. Próximos passos após a emergência resolvida. Agradeça profundamente. Reconheça que funcionou. Estude os métodos de longo prazo para riqueza sustentável. Reprograme para a abundância, para não viver de emergência em emergência. Identifique o que te levou à emergência. Para não repetir, construa reserva. Mesmo que pequena, para a próxima vez ter buffer. Murphy. Protocolo de emergência é ambulância espiritual. Salva sua vida. Mas você não quer viver de ambulância em ambulância. Você quer saúde financeira. E saúde vem dos métodos de construção, não de salvamento. Parte 8. A declaração final. O decreto de emergência resolvida. Se você está em emergência, agora, fale isto comigo. Eu reconheço que estou em situação urgente, mas eu não estou em desespero. Eu estou em comando sob pressão. Eu preciso de Harzaiwars. E eu decreto que esse dinheiro chega, de formas que eu vejo ou não vejo, de pessoas que eu conheço ou não conheço. Mas chega. Agora. Eu não imploro. Eu comando. Pela lei divina que opera instantaneamente quando ativada com autoridade. E assim é. E assim está feito. E eu agradeço porque isto já está a caminho. Repita 3 vezes, com força crescente. E agora, se você não está em emergência, mas um dia estiver, salve este vídeo. Porque quando a emergência bater, você não vai querer procurar. Vai querer ter à mão.
Murphy terminava suas consultas de emergência com esta frase: "Você veio aqui em pânico, mas vai sair em comando." Porque aprendeu que mesmo sob pressão máxima, lei espiritual funciona. Se você mantiver autoridade, se você neutralizar desespero, se você decretar e agir, o universo responde. Não porque você merece, não porque você é especial, mas porque é lei, e lei não falha. Agora vá, aplique, e volte para me contar quando funcionar. Não se funcionar, quando funcionar. Se você está em emergência agora, pare de assistir vídeos, aplique o protocolo imediatamente. Se você não está em emergência, salve este vídeo. Você ou alguém que você conhece vai precisar. Declare nos comentários. Se está em emergência, protocolo iniciado. Preciso de Hisleu em Yemirahirs horas. Voltarei para contar o resultado. Se não está, salvei para quando precisar. Espero nunca precisar. Compromisso. Se você aplicar e funcionar, volte e conte nos comentários. Sua história pode dar esperança para quem está em emergência agora. Inscreva-se porque depois da emergência, você precisa dos métodos de longo prazo. Compartilhe com alguém que pode estar em emergência silenciosa. Este protocolo pode salvar alguém. Use com responsabilidade.